Fala galera, Cal na área para mais um review do Collection. Bom, hoje eu trago mais um Hero Spy para vocês, beleza? E aí, esse aqui é o Dragão Cavalo Branco. É o nome que tá lá, foi o nome que tá em inglês, tá? The White Dragon Horse. Então, eu vou ficar chamando ele de Dragão Branco, beleza? Porque fica mais fácil, fica mais simples do que The White Dragon Horse. Enfim, vai ser esse nome dele. E vamos começar o review dele. Primeiro eu vou mostrar a caixa pra vocês, tá? Ela veio um pouquinho tufada aqui, meio aberta, mas tá tudo bem. Aqui a parte da frente. A lateral mostrando a figura, né? Um render dela. A parte de trás mostrando algumas poses. Os próximos personagens, ou os personagens que já estão nessa wave, né? E aqui a parte de cima da caixa. Vou começar falando, galera, que o que acontece? Essas figuras aqui, dessa coleção de Hero Spy, como eu mencionei no vídeo anterior, elas são baseadas no Romance dos Três Reinos, né, e na Jornada para o Oeste. Eu falei viagem, mas é Jornada para o Oeste. Elas são muito comuns, eu também fiz o disclaimer lá, fiz essas observações no último vídeo, mas não custa lembrar, já que é o segundo vídeo. Elas são muito comuns, esses personagens são muito famosos para quem joga os jogos de Dynasty Warriors, tá? Todos esses heróis, eles são famosos na cultura chinesa e são representados nos jogos da franquia Dynasty Warriors. Então, assim, quem joga, quem tá acostumado, já vai meio que conhecer esses personagens. Esse aqui eu não vou mentir pra vocês que eu não lembro dele. Talvez ele tenha com outro nome ou outra coisa assim que eu realmente não sei. Eu tô falando o nome que tá no site quando eu comprei e o nome que tá em inglês quando a gente faz a tradução, que é essa parte bem aqui, tá bom? Então, que é The White Dragon Horse. Como eu disse, é da Blockkeys, né? Ó, essa aqui ele já tá com a logo em inglês, meio chinês, porque a última, vou trazer até a caixa aqui do último, tava totalmente em chinês, tá? Essa aqui já tá em inglês, beleza? Aqui também vocês podem ver a diferença, ó. Já tem uma diferençazinha de uma caixa para outra. Continuando, aqui vocês já podem ver também que eles já estão tá com a nomenclatura de Hero 10, como eu falei antes para vocês. O que é isso? É uma linha de produtos da Blockkeys que tem em média 10 centímetros, tá? Por volta disso, mais ou menos uns 10 centímetros, 10, 11 centímetros. Aqui, como vocês podem ver nessa outra caixa, é um dos primeiros que foram lançados, né? Então tá como F10 só, a logo tá um pouco diferente, enfim, diferenciações de caixa para caixa. Isso vocês vão ver bastante nos produtos da Blockkeys em geral, tá? Não é só nessa franquia aqui. O que eu não acho ruim, que quer dizer que sempre eles estão mudando, mas assim, deixa um pouco confuso de você entender se está comprando a mesma linha ou não. Isso assim, meio que é uma reclamação que eu quero fazer, tá? A linha é muito boa, a Blockkeys trabalha muito bem com os produtos e com as identidades intelectuais que ela pega, né? As marcas, enfim, como Transformers e Naruto, Cavaleiros também. Mas o que acontece? Eu acho que eles confundem, eles colocam muitas coisas que acabam confundindo e você não sabe se está comprando a mesma franquia, outra, se é outra linha. Como eu disse, aqui dessa daqui também tem a Hero 8, né, que são menorzinhos, enfim. Não vem ao caso agora, vamos passar para o review mesmo, isso é pauta para outro momento, tá bom? Lembrando que essas figuras aqui, elas não precisam de pintura, tá bem aqui, ó. Não precisam de pintura, não precisam de cola e não precisam de alicate, beleza? Eu comprei algumas coisas a mais para usar, porque eu acho legal, eu acho melhor, enfim. Mas não é obrigado, você não precisa de nada disso, tá bom? Eu vou começar aqui abrindo a nossa caixa, que já tá meio aberta, né? Mas ok. Vamos lá, então já tá meio aberta? Vamos para cá. Vamos ver o que vem nessa figura aqui. Bom, aqui vem um blister, vieram vários juntos, né? O último vieram bem separados. Aqui vem uma base que é diferente da última base que a gente teve acesso. Aqui vem as pecinhas do personagem, né? Um manualzinho, bem legal. Ah, olha só. Olha só, aqui veio... Nossa, interessante. Assim, algumas problemáticas, né? Aqui eu vou ter que falar, eu não tinha aberto antes essa figura, tá? Tô vendo ela agora. E eu vou trazer algumas problemáticas que eu particularmente vejo como colecionador. Deixa eu só primeiro ver o manual e a gente já traz esse tópico aqui para vocês. Aqui o manual, né? Explicando como monta a figura.
tudo certinho, algumas poses dela que nem na caixa. E aqui o manual completo. Seria legal se o iPhone focasse, mas ele não foca. Infelizmente eu não tenho uma câmera profissional, então tem que ser com o iPhone mesmo, galera. Tá? Bom, beleza. Que vocês comprarem, vocês vão, né, ver por vocês mesmos. Aqui são algumas outras figuras que a gente vai estar trazendo aqui no canal, tá? Tem algumas dessas aqui que eu vou trazer para vocês, que eu já comprei, estou esperando chegar, então vai ser bem legal. Espero que vocês gostem dessa franquia, enfim, dos vídeos que estão saindo sobre o Hero Spire, que eu vou trazer mais para vocês, tá bom? Vamos lá, então vamos para o que eu ia falar sobre o que eu não tenho, assim, o que eu tenho visto como um problema, tá? Dessas figuras de Hero Spire que eu tenho pego. Bom, galera, o que eu tenho visto como um problema é o seguinte: primeiro, quem é colecionador de muito tempo, acho que gosta das mesmas bases, o mesmo estilo, para poder manter tudo meio que alinhado, tá certo? Ó, essa aqui é uma nova, para manter tudo alinhado, tudo no mesmo estilo. Esse aqui é um novo tipo de base, pelo que eu entendi, é uma base 2.0. Esse personagem aqui é de uma versão meio que 2.0 desses personagens de Hero Spire, tá? Mas assim, ainda é da mesma, é o que eu disse pra vocês, tem essa questão, ainda é da mesma coleção do Hero Spire Hero 10, sabe? Esse é um problema. Enfim, olha a base aqui, essa é a base desse novo, né, digamos assim. Aqui o cartãozinho dele, tá? O cardzinho que tá bem bonitinho, tá bem legal. Agora o iPhone desfocou aqui, beleza. Ó, aqui também, tá? Só que assim, qual é o problema? Agora sim vem o problema, né? Vou mostrar para vocês a base anterior do que eu tenho. Olha só. Não seria um problema necessariamente se, enfim, fosse só... Obrigado, iPhone, por não focar. Se fosse só isso, só a questão da base, né? Essa aqui ela encaixa com outras. Essa aqui já não encaixa, ó. Vai ficar assim, né? Então, não tá encaixando. Isso aqui provavelmente deve ser porque ela encaixa com as outras bases, que vão ser do mesmo tipo. Essa aqui já não é. Então quer dizer que a primeira figura do Liu Bei, ela era de uma, assim, é uma das primeiras. Então tem esse porém. Outra coisa que eu não acho legal. Pelo que eu tô percebendo aqui, isso não tem onde colocar o cardzinho. Que, cara, eu achava muito legal ter onde colocar o card. Não tem, o card fica aqui, enfim, a parte, né? Quando eu montar eu vou confirmar isso, mas aparentemente não tem onde colocar. Nessa aqui, olha só, cara, que legal. A gente podia colocar o card assim, e a figura ficava bem aqui, né? Pô, bem mais legal, bem mais bacana, bem mais interessante isso daí, do que aqui sem ter onde colocar. Outro detalhe importantíssimo, olha a diferença, cara. Olha a discrepância de tamanho. E, tipo, não é um pouco discrepante, é muito discrepante. Olha a diferença, sabe? Esse aqui tem uma iluminação atrás, esse aqui não tem mais nada, tá fosco. Aí tem aqui na frente uma iluminação meio mais ou menos, esse aqui já tem uma mais legal. Enfim, eu acho, Bloquice, que seria legal. Ninguém deve estar vendo da Bloquice isso, mas eu acho que seria legal vocês fazerem a mesma padronização, sabe? E eu tô falando como um colecionador, assim, que nem é tão chato pra isso. Tem gente muito mais chata, então assim, poxa, seria legal. A gente conseguiria fazer e ter uma coleção uniforme, né? Aqui eu vou ter uma coleção meio diferente. A minha sorte é que eu não tô usando essa base aqui, eu tô usando uma base externa, né? Que é uma que deixa ele com uma pose voando, então pra mim meio que tanto faz. Mas, cara, eu queria muito colocar isso aqui de algum jeito e ficasse pendurado. E pelo que eu tô vendo aqui nas peças, não parece ter nada que vai deixar eu ficar com ele pendurado assim, né? Mas, enfim, vamos pra montagem em si, que é o que a gente quer ver e a figura completa. Vamos lá. Galera, na parte de montagem da figura eu vou dar uma aceleradinha, tá certo? Pra gente poder montar e vocês vão ver já mais acelerado, acho que fica mais legal e mais interessante eu só juntando as figuras, tá? Galera, eu tô aqui na montagem e esse boneco aqui tem uma coisa que é diferente do outro, tá? Do primeiro que eu já montei. Aqui nessa parte do tronco, o que acontece? Tem uma coisa bem interessantezinha, por isso que ele é o 2.0, ele tem um pouco mais de articulação no tronco, tá? Ó, bem aqui o tronco, ele tem essa dobra aqui. Quando você monta, ele não é inteiriço, tá? Ele não é inteiriço, então assim, dá pra você fazer um pouco mais de pose, posar ele mais pro lado, mais pro outro, tipo, se mexendo um pouquinho mais. Assim, confesso pra vocês
que, na minha cabeça, é uma diferença muito pequena. Eu vou tentar fazer alguma pose mais específica com ele por conta disso, mas assim, confesso real pra vocês que parece ser besteira, sabe? Pouca coisa, não sei. Assim, vendo aqui, parece grande coisa, mas tem que ver mesmo com o boneco em mãos, pra ver se isso 100% montado se faz alguma diferença ou não. Olha, então ele encolhe, né? E pode puxar um pouquinho pra cima e ele volta a fazer, ó. Aí deixa assim, qualquer coisa, encolhe. Enfim, vou continuar a montagem só para mostrar essa diferença específica, porque quando eu tivesse com a armadura talvez não fosse tão perceptível, beleza? E agora vamos finalizar a montagem e vou trazer a figura para vocês 100%. Bom, galera, e vamos lá para a junção de tudo finalizado, né? Vou mostrar aqui a perninha. Vou ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Ok. Certo. Tá com perna. Ok. Agora o saiote. Confesso que esse saiote aqui foi um pouco desafiador. Tem que ter bastante cuidado com esse saiote, porque ele é bem melindroso. Assim, galera, o manual não é difícil, tá? Você só tem que estar bem atento para algumas coisas, algumas nuancezinhas dele. Mas o manual não é difícil, você consegue entender ele tecnicamente fácil, você só tem que prestar atenção. Partezinha aqui da perna. Vou dar um zoom out um pouquinho, vai ficar melhor da gente poder ver, beleza? Agora, tronco. Bracinho com bracinho. Na verdade, peraí. Oxe, iPhone. Bom. Eita. Pronto. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, então vou levantar aqui o bracinho dele. Pronto. Pronto. 100%. Beleza. Nossa, bem legal. Ele montadinho agora ficou bem legal. Ó. Bem bacana. Agora vamos ver a cabecinha dele. Vou dar um zoom out aqui um pouco. É, bem legal. Pronto, tá aí o nosso White Dragon Horse, né? Bem legal, bem bonitinha, ó. Bem cheia de detalhe. Confesso pra vocês que eu já achei ele mais legal. Eu vou dar um review completo mais daqui a pouco, mas assim, eu já achei ele mais legal do que o Liu Bei, que é a primeira, tá? Agora vamos para os pontos de articulação dessa figura, beleza? Os bracinhos mexem bem, tá bom? Ó, para frente, para trás. Levanta um pouquinho aqui o ombro, só tem que ajeitar um pouco a ombreira, só que assim é meio complicado, porque enfim. Mas os bracinhos mexem bem aqui, ó. Dá para mexer bem aqui, tá certo, ó. Consegue fazer umas poses, uma coisa assim com a mão, na cara dele, que ele tá com raiva, que ele tá puto. Consegue puxar o poder dele aqui, assim. Tirar a espada tirar a espada de trás, como eu fiz com o último. Dá pra pegar a espada aqui da costa, se precisar, tá? Dá pra pegar a espada da costa. Beleza. Você tem que ficar atento na hora da montagem, porque, por exemplo, tem umas coisinhas que ficam umas para frente e outras para trás. Por exemplo, aqui a saia, tá? Isso aqui, essa maior é para frente, essa maior é para trás. Isso aqui eu me embananei muito, cara. Isso aqui tem que ficar junto, tá? Isso aqui meio que em teoria forma uma saia contínua, tá certo? Então assim, esse aqui eu coloquei para cá e depois eu coloquei para cá e eu tive que trocar. Foi meio difícil, se não tivesse essa peça bem aqui para tirar, eu teria quebrado sem querer a peça. Então, tomem cuidado com isso, beleza?
Bom, aqui, se quiser fazer uma pose com a saia levantada, ele pulando, consegue fazer, tá? Ó, a saia levanta bem aqui. Eita, calma lá. Eita. Ah, tá. Tava meio duro aqui o quadril do bicho, mas eu consegui ajeitar, ó. Consegue fazer, se quiser. Certo? Só que assim, vai ficar meio esvoaçante, mas consegue fazer, tá? Que consegue. Ó, essa aqui tá meio rígida aqui, que a gente acabou de colocar. Eita, peraí. Pronto. Eita, deu uma saltadinha aqui. Beleza, ó. Mas olha só, uma coisa que eu acho bem legal deles é que eles conseguem ficar todos equilibrados, tá? Ó, tá equilibrado aí. Não tem nada. 100% equilibrado, né? Bem legal, isso eu achei muito bacana, que eles conseguem ficar 100% equilibrados, sem problema nenhum, certo? Bom, aqui o cabelinho mexe, o cabelo não mexe pra cima e pra baixo, tá, galera? Nem, tipo assim, nem pro lado e pro outro. Ele só mexe assim um pouquinho, mas tipo algo muito tímido. Não tem um ball joint aqui pra mexer bem, tá? É só de um lado pro outro assim um pouquinho, nada demais. O chifre fica intacto, fica parado, tá certo? A armadura, como eu disse, sempre muito bem detalhada, tá? Apesar dela ser bem branca, tipo a do Liu Bei, a dele eu achei bem mais legal. Achei bem mais, não sei, parece que por ter mais detalhe aqui, ou os detalhes são cavados mais fundo, você consegue perceber com melhor precisão, tá? Ó, diferente da do Liu Bei, que não é tão fundo assim os detalhes, talvez aqui pela luz vocês não consigam ver tão bem esse detalhe, mas assim, ela é bem cavada, ó, tá vendo aqui sombreamento, olha. Bateu a luz, sombreou, consegue ver. Aqui consegue ver também porque é bem fundo. Aqui até essas peças aqui vocês conseguem ver. No Liu Bei é muito pequenininho. Parece que não tem, ó, tá parado sozinho, tá? Não tô pegando nada. O do Liu Bei é muito pequenininho, vou pegar aqui o Liu Bei. E aí é meio, eu não sei explicar muito bem, parece que não ficou tão fundo, não contrastou tão legal. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui do Liu Bei, que ele tá meio apoiado aqui, galera. Tá vendo? Do Liu Bei elas não são tão profundas as ranhuras, então não sei, o contraste não ficou tão interessante quanto parecia que deveria ficar, sabe? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender para ver como é que ficou. Bom, continuando aqui o review dessa figura. Todos os detalhes daqui da saia também estão muito bem feitos, muito legal esses detalhes. Tá muito bacana, tá tudo é montável aqui dele, tudo é montável 100%. É bem legal. Eu não mostrei a montagem para vocês passo a passo, galera, porque eu acho que não tinha sentido. Ia ficar muito longo o vídeo e vocês acabaram assistindo, enfim, e querendo ou não, vocês querem ver a figura montada, né? Como eu falei, é bem fácil de montar, você tem que ter um pouco de atenção, você tem que ficar atento aos passos. Para quem gosta, né, de montar, antes de a gente chegar nessa parte, vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. O rosto é 100%, ele não é uma pintura, tá? Ele é o iPhone, me ajuda nós. Ó, tá vendo? É uma pintura meio que é um adesivo texturizado. Então o que acontece? Tá vendo aqui na contraluz? Você passa o dedo, tem um alto relevozinho. Tem um certo, como eu posso dizer, um pouco de alto relevo, sabe? Não é simplesmente uma pintura feita no boneco, é uma pintura de alta qualidade, já que fica um pouco em alto relevo, sabe? Fica bem legal, dá uma profundidade. Uma pintura com profundidade, ó. Vocês conseguem ver pela iluminação aqui, bem aqui na testa dele. Tem uma profundidade em tudo, então bem legal isso, porque, enfim, parece uma pintura mais premium, sabe? Bem mais bacana de você ver qualidade na figura. Não é uma figura, apesar de ser baratinha, e uma figura mais, digamos assim, mais pra... Eu não digo pra criança, tá, galera? Porque aqui a montagem dele é um pouquinho mais complexa. Eu diria que é pra uma criança, um adolescente de 12 a... assim, a partir de 12 anos, até 10, se for uma criança esperta, né? Uma criança que tem o costume de montar bonecos, de montar figuras, de montar Lego, com uns 10 anos já consegue montar tranquilo, sabe? Tem que ter um pouquinho de paciência e já consegue montar tranquilo. Como eu falei, tudo isso aqui que eu uso, galera, não precisa, tá? Isso aqui é desnecessário. Eu uso porque eu gosto de tirar todas as rebarbas possíveis, mas se você destacar as pecinhas com cuidado, não vai ficar nenhuma rebarba e não vai ter nenhum problema, beleza? Então vai ser super tranquilo de fazer essa montagem. Não precisa de cola, não precisa de nada disso, certo?
Um detalhe que eu quero falar sobre a montagem para vocês, deixa eu pegar aqui um runner, né, que é assim que chamam. Eu chamava de blister, desculpa galera, é runner, tá? Ó, aqui um runner dele, que eu já destaquei tudo. Todo runner tem uma letra que é o F1, tá? Aí tu pegas esse aqui, tu vai ver no manual. Ah, esse aqui é o F1. Aqui eu vou dar um exemplo do manual, tá? Ó, o F1, você vai pegar uma coisa que vem no runner J1. Aí você vai montar. Aí tu olha, o J1 7, você vai pegar com o J1 2, entendeu? E o J1 5. E aí você vai montando, tá tudo bem destacado. Apesar de que eu acho que você consegue reparar bem, prestando atenção na peça e, né, no desenho daqui e também no desenho que vem na caixa. Além do desenho da caixa, tem esse desenho bem aqui, tá? Tem uma qualidade boa para você poder ver. Porque o desenho da caixa ele é meio reflexivo. Tô mexendo várias coisas aqui, o boneco tá parado, tá? Não tem nada segurando ele, tá parado. Ele tem uma posabilidade muito legal. Isso que é uma das coisas que eu mais gostei nesses bonecos. Isso é bem legal mesmo, bem incrível. É uma coisa que eu não imaginava que fosse tanta possibilidade, tá? Também eles são bem resistentes, então assim, dá pra você, né, se for uma criança pra brincar, pra lutar e tal, um contra o outro. Acho bacana isso, acho divertido. Eles não são tão caros, eles foram... Cada boneco desses, se não me engano, foi... Você acha em uma faixa, eu comprei pelo AliExpress, você acha uma faixa entre os R$ 73 até uns R$ 105. Eu já vi esse mesmo boneco por 73, que foi o valor que eu comprei, e já vi ele por R$ 105, tá? Então assim, entre esse valor. Qual é a questão? É você ficar de olho para ver o que vale mais a pena, porque às vezes o que tá 105 tá com frete grátis, e esse aqui que tá 73, o frete é pago. Então tem que ver isso, se vale a pena ou não, se é em conta ou não para você, tá? Outro detalhe importante, cupom de desconto. Sempre o AliExpress tem cupom de desconto, tem essas coisas que você pode estar usando para poder amenizar o valor da compra, tá? Outra coisa importante de se ver a questão do vendedor, se está bem avaliado, se não está, ver se está tudo legalzinho com ele. Enfim, tudo isso é importante você ver para não ter nenhum problema quando você comprar essa figura, tá certo? E aí, o que mais eu posso dizer para vocês de dica? Olha aqui, ó, as armadurzinhas dele ficam bacanas, se mexem bem, ó, consegue ter uma mobilidade que legal, né? Ah, tá, uma coisa... Deixa eu finalizar a questão da compra, tá bom? A questão da compra, enfim, varia muito do preço, você tem que ficar de olho, tá? E de vez em quando tem alguma promoção de consumidor, promoção de cupom, e você vai conseguir por um valor mais legal, tá? Como eu falei, para um valor de R$ 70, se você comprar ele mais em conta, né? Eu acho que vale muito a pena você dar, ou você comprar para ter na coleção, que eu achei bem legal, bem bonitinho, é bem posável, é bem interessante, é bem bacana, tá? É uma figura bem legal. Ou para você dar de presente pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu, sei lá, neto, pro seu irmão, pro seu primo. Cara, é bem legal, é bem bacana. Como eu disse, eles são bem posáveis, eles são bem... eu achei a estética deles bem legal, cara. É um cara com um chifre de gelo, que tem um poder de um dragão de gelo, entendeu? Que, sabe, tem uma armadura muito bacana, muito legal, e a armadura sai, você pode tirar, você pode tirar e colocar de volta. Pô, vamos lá. É como se fosse um Cavaleiro do Zodíaco bem mais barato e... é diferente do Cavaleiros, né, galera? Enfim, ele é bem resistente, tá? Ele é bem resistente, certo? Então, assim, eu acho interessante, acho que se você achar por um valor legal, é legal de comprar, tanto para ter na coleção, quanto para dar de presente para alguma criança. Lembrando que na caixa diz que não é recomendado para menores de 3 anos. 3 anos para baixo não é recomendado. Eu, sinceramente falando, eu acho que só é recomendado esse aqui, a não ser que você monte e entregue montado para uma criança de 7 anos para cima. Agora, se a criança for montar, eu acho que de uns 10 anos para cima, tá? Enfim, e aí daí o céu é o limite, beleza? Mas fiquem sempre atentos à classificação indicativa, até porque tem pecinha pequena, tem que quebrar algumas coisinhas, tem que tirar, entendeu? Tem que destacar, enfim, essas coisas, como eu falei para vocês, não precisa de nada, destaca na mãozinha mesmo, sem problema, mas eu usei porque eu quis, tá bom? Vamos finalizar aqui essa questão da figura em si. Como eu falei, ela é muito detalhada, muito legal, muito bacana. Tem umas coisinhas aqui que vocês vão poder estar vendo, alguns detalhes na embalagem, na montagem do manual. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui diz que essa flor aqui é para dentro e essa outra parte aqui é para fora. Então isso tem que ficar atento para deixar a figura bem posada, bem bacana. Outra coisa, ficar de olho aqui, por exemplo, nessa ombreira, para não ficar para cima, tipo, sei lá, botar ela para cima aqui, alguma coisa assim. São coisas que, se você quer montar direitinho, é legal ficar atento. Agora, para uma criança que quer montar, enfim, eu já tive Cavaleiros do Zodíaco, todo mundo aqui já teve, né? Então provavelmente você já deve ter montado do seu jeito, tirado uma peça de um, colocado no outro, botou a armadura de um no outro porque achou mais legal, capacete de um no outro, enfim, essas coisas que a gente faz quando a gente é criança, né? Pra se divertir, é que nem Lego, a gente monta do jeito que a gente quer.
Isso eu acho bem legal. Ou seja, por exemplo, eu posso tirar essa saia aqui e colocar a saia do Lubei, entendeu? Essa ombreira aqui, posso colocar no Lubei e vice-versa, ir trocando e, enfim, brincando. Isso é bem divertido para criança, até para adulto, quem quiser fazer seu custom, alguma coisa assim, tá? Eu acho bem interessante. Eu quero montar mesmo direitinho e deixar ele posado do jeito que eu acho que ele tem que ficar, para mim é mais legal, tá bom? Mas isso vai de cada um, é o gosto de cada um. E não tem problema nenhum como você quiser montar o seu personagem, tá certo? Antes da gente dar uma giradinha nele e ver os detalhes direitinho da figura, esses reviews de bloquinhos, galera, sempre vão ser longos, tá? Então, assim, quem não gostou vai passando, vai vendo direitinho, enfim. Mas eu achei que eu sempre gosto de botar bastante detalhes para poder não ficar em dúvida em nada. Ah, detalhe. Lembra que eu falei para vocês uma hora sobre o tronco? Ó, tá aqui, ó. O tronco aqui ele se mexe um pouquinho, ó, consegue dar uma ajeitada e de repente dar uma gingada aqui. Vamos lá ver se eu consigo fazer um chute. Eu acho que ele consegue, hein? Cara, eu acho que vai rolar esse chute do dragão aqui. Vamos ver. Tá. O chute do dragão só não vai rolar por causa dessa parte aqui. Mas, em teoria, ele consegue dar um chute do dragão. Deixa eu ver se consigo dar uma amolecida aqui nessa perna dele um pouquinho. Tá. Em teoria, ele deveria conseguir dar um chute do dragão mais ou menos assim. Beleza? Em teoria. Mas olha... Deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui. Parou! Tá posicionado. Galera, tá super posicionado. Não tem nada segurando ele. Entendeu? Deixa eu ver se consegue levantar um pouco a saia aqui. E aí com isso a gente consegue dar o chute do dragão. Aí, foi! Caramba! Tá aí, ó. O chute do dragão. Quem queria o chute do dragão, vai rolar. Foi mal sair do foco aqui. Olha aí. Cara, digam pra mim se não é legal ter uma figura assim e poder posar ela, fazer do jeito que você quiser, o que você quiser com ela, da forma que você quiser. Olha isso. Ah, galera, vamos lá. Tá muito legal. E, tipo assim, pode... tem que levantar aqui pra poder ficar o chute do dragão, né? Mas aqui, ó, pode ficar mais pra baixo, ficar dando chute. Cara, que legal. Olha aí, sozinha a figura, super durinha, sem problema nenhum, sabe? Agora eu não vou mentir pra vocês que eu vejo a diferença desse tronco conseguir ser elevado. A gente consegue fazer umas poses bem mais legais com ele, bem mais diferenciadas. Assim, não dá muita mobilidade, mas te ajuda na parte de ajuste pra, sei lá, pra fazer outras poses, assim. Eu digo assim, não dá tanta mobilidade no tronco em geral. Por exemplo, aqui por causa da armadura, ó, ele não pode baixar, essa parte aqui ele não consegue baixar, porque a armadura bate, tá vendo? Bem aqui. Bem aqui a armadura tá batendo, a gente não consegue baixar muito. Mas fora isso, cara, só de conseguir fazer isso aqui, ele ficar de lado assim, olhando como se fosse dar um chute. Ah, cara, fala sério, ficou muito legal. Nossa, muito legal. Sério mesmo, ó. Ó o chutão dele aí. Caraca. Não, fala sério, galera. Muito legal. Vai. Muito, muito legal. Pô, vamos lá. Muito, muito legal. E assim... Tá, calma lá. Deixa eu finalizar aqui essa parte de acessórios que vem nele e eu vou falar algumas considerações que eu tive em comparação com o Liu Bei, tá bom? Eu vou deixar ele aqui mais comportado agora. Eita! Eu vou deixar ele aqui mais comportado agora. E a gente vai para a parte dos acessórios, tá bom? Vamos lá, o cavalo branco. Dragão do cavalo branco. Vamos lá. Bom, acessórios desse rapaz. Ele vem com um effect de dragão, tá? A cabeça de um dragão aqui. Bem legal. Deixa eu dar aqui um pouquinho para focar melhor. Ó, bem bonito, bem legal. Não tem rebarba. Bem bacana, consegue ver bem o dragão, tá? É bem legal. Ela vem para encaixar na mão, bem aqui, fica encaixada a mãozinha, tá certo? Para poder ficar usando o effect. Ó, como se fosse um Dragon Punch. Tá? Beleza? Ele vem com uma espada de dragão também. Eu creio que ele seja um personagem de gelo, né? Uma espada de gelo de dragão aqui. Bem legal, bem detalhada. Ó, os detalhes são bem nítidos, bem você consegue ver. Talvez pela luz não consiga ver tanto por causa que ele é translúcido, mas assim, eu garanto pra vocês que pessoalmente ela é bem detalhada. E um detalhe importante. Ela tem
detalhe nos dois lados, tá, galera? Não é tipo algumas figuras que a gente vê por aí que são caríssimas, que só tem detalhe de um lado, tá? Aqui estão todas as texturas, tá certo? Pessoal, vou pedir desculpa porque minha câmera tá de vez em quando desfocando, tá? Eita, derrubei aqui o dragão branco, foi mal. Mas assim, ó, aqui ela tá cheia de textura. Consegue perceber bem aqui, desse lado. Do outro lado também, dos dois lados tem textura. A mesma coisa aqui, a parte do dragão. Os dois lados tem textura. Tanto aqui, quanto desse outro lado aqui, ó. Todo texturizado, certo? Não tem um lado com e um lado sem, para ficar já mostra. Esse effect também, os dois lados, tá texturizado, tudo certinho, bem bonitinho, bem legal, tá? Ele basicamente vem só com isso, cara. Só isso que ele vem de acessório, tá? Assim, claro, vem um par de mãozinhas aqui, várias mãozinhas, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vários pares de mãozinhas aqui, tá? E ele vem com algumas ball joints extras. Isso aqui é do tronco, isso aqui é do pé, tá? E isso aqui é do pescoço. Essa aqui é do pescoço. Enfim, essa parte vai para baixo e para cima. E as mãozinhas, a mãozinha de jutsu, né? De chakra, jutsu, de golpe, sei lá. A mãozinha segurando reta. E aí as outras duas mãozinhas que estão segurando assim em action pose, que é mais de lado, eu deixei nele, tá? E duas mãozinhas fechadas. Opa, de cada lado. Tá certo? Essas mãozinhas aqui, tá? Então esses são os acessórios que vêm nele. E a base, né, que eu já reclamei no começo do vídeo, a base e esse card velho pod que, tipo, não dá pra colocar em lugar nenhum. Lembra que eu falei pra vocês, eu vou ver no final da review se dá pra colocar em algum lugar, se fica fixo em algum lugar, como o card do Liu Bei. Não fica, tá? Aqui não tem nem o nome dele, nem nada, tipo, só tá bloqueio, enfim, pô, podia ser bem melhor, né, bloqueio. Pô, podia ter um negocinho bem aqui, cara, bem aqui, não tinha problema, ó. Enfim, não tem e não dá pra colocar, não dá pra fazer nada. Mas, bom, vamos agora para a parte final do review, que eu vou dar nota e vou falar minhas considerações finais dessa figura, beleza? Tá, galerinha, vamos lá, considerações finais sobre essa figura. Bom, cara, é uma figura incrível, cheia de detalhe. Olha aí, ela tá posada. Ela tá posada, galera, acabou. Ela está posada. Ela tá se mexendo, tá? No caso, tá rodando a base e ela tá intacta. Tipo, não cai nada, não solta nada, não move um músculo, nada. Extremamente rígida, extremamente posável, sabe? Olha aí, numa action pose, que tipo, tá pendurado só numa perna o boneco. Meu Deus, e tá vibrando, sabe? A base. Então assim, não tenho o que falar pra vocês, sério. Bom, vamos pra parte de detalhes. Galera, olha quanto detalhe essa figura tem. Olha a parte da costa, olha a saia. Sério, tudo super bem detalhado. Tudo, a escultura aqui em volta, a escultura aqui do lenço, tá? Gente, a escultura disso daqui, da saia, da armadura, certo? A variação de cores, a tonalidade, o cabelo tá muito bem esculpido, o rosto. A qualidade da figura é muito boa. Lembrando, galera, 70 e poucos reais. Um adendo que eu não comentei na hora dos preços lá. 70 e poucos reais, mas assim, quando você coloca no carrinho, mais imposto e tudo mais, enfim, infelizmente tem um imposto. Então, fica um pouco mais caro, tá? De 70 reais vai passar para uns... Eu acho que 70 reais vai passar para uns 90 e poucos reais, tá? De 20 a 30 reais de imposto. Então, assim, tem tudo isso esse agravante, mas é uma figura de em torno de uns 120 reais, se você pagar barato. Até menos, vai, uns 110 reais. Eu acho que vale a pena. Olha o nível de posabilidade, olha o nível de detalhe, olha o nível de beleza da figura. Ela é muito bonita, tá? Ela tem, como eu falei, em torno de 10 centímetros, um pouquinho mais, por causa desse cabelo dele. Mas ela é muito bonita, ela é muito bacana. Em comparação com o Liu Bei. Vamos lá. O Liu Bei, como eu disse, o contraste, eu acho que aquele dourado não favoreceu ele, não ficou legal. Não sei explicar porquê, tá? Nesse daqui, parece que esse boneco ele tá muito melhor. Não é só o tronco, sabe? O tronco em si não... Sendo sincero, lógico, ajudou muito. Olha a pose que eu consegui fazer com o tronco, daquele jeito, né? Vocês conseguem perceber aqui, ó. Se não fosse essa extensão de tronco, eu não conseguiria fazer essa pose. Mas fora isso, não é um detalhe super relevante, sabe? Não é um detalhe assim que a gente... Se não fosse ele, a figura ficaria ruim. Mas os tons, as cores... Desculpa, galera, deu uma gaguejada aqui. Os tons, as cores, tudo ficou muito bom. Acho que contrastou muito bem. Eu acho que o branco e o azul ficam muito bons. Então deu um contraste muito melhor do que o dourado com aquele amarelo meio translúcido do Liu Bei. Não só isso, tá? Eu também acho que o Liu Bei faltou um pouco de
profundidade nos brancos, nas peças em branco. Então acabou deixando meio, sei lá, meio sem graça, meio com contraste não ficou legal. Nesse aqui ficou muito melhor, tá certo? Então juntando tudo isso, a questão dos detalhes, a questão da posabilidade, a questão de, sabe, de tudo. Cara, eu queria dar um 10. Eu queria dar um 10. Eu queria muito, meu coração pede um 10. Mas eu não consigo. Sabe por quê? Por causa disso. Isso aqui, sério, foi de lascar. Foi muito ruim. Muito pequeno. Não tem onde você colocar. Assim, pessoal, é porque não tem como não comparar o outro, sabe? O outro, ele tem onde colocar. Você consegue colocar em algum lugar. Você consegue ficar exposto. Isso aqui eu vou jogar onde? Vou guardar onde? Sabe? É meio... Não sei nem o que falar. É meio, sei lá. Claro que eu vou querer guardar, claro que eu vou querer colecionar, mas, pô, como ficava mais bonito tá atrászinho na base, ficaria muito mais legal, muito mais interessante, né? Olha isso. Olha como tá bonito. Eu vou trazer o Liu Bei agora pra gente poder colocar um lado a lado do outro, tá bom? Trouxe as duas actions pra gente poder comparar, né? Pra ver como é que eles vão ficar. De um lado, Liu Bei, e o outro, o cavalo branco, o dragão cavalo branco. Em questão de beleza, vocês podem perceber que o contraste desse é bem menor do que esse. Olha a imponência dessa figura. Sério, olha a imponência dessa. E olha que esse aqui tem um olho translúcido, tá? E mesmo assim, olha a imponência do cavalo branco. Cara, olha a diferença. Sério. Olha só. Olha isso. E eu não digo pela pose, tá, galera? Porque esse aqui tudo bem, eu podia ter feito uma action pose um pouco melhor, eu quis fazer ele voando mesmo. Essa foi a intenção, tá? Eu que quis deixar nessa action pose. Essa base translúcida, eu que comprei, ela é por fora. Ela não veio junto com a bloquice, tá certo? E sim, o Liu Bei tem uma base que a gente pode usar para apoiar ele. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Essa base bem aqui, ó. Essa é a bendita base que eu disse que era legal ter com outros. Aí vocês podem estar falando, poxa, Cal, mas tu nem tá usando ela, reclamou e não tá usando ela. Realmente, galera, eu não tô usando ela, mas eu não tô usando ela porque eu quis deixar em Next Action Pose. Tipo assim, a questão da opção. Eu tive a opção de não usá-la, eu quis não usá-la, mas eu posso deixar aqui, ó. Posso deixar ela bem aqui, eu posso deixar aqui. Na exposição, quando eu deixo ele exposto, eles ficam assim, ó. Tá? Bem aqui. Tá bem aqui a base. Todo mundo sabe, quem é esse boneco? Ah, é o Liu Bei, nossa, que legal, caramba, olha, pô, interessante, bacana. Legal, já sei quem é o boneco. Esse aqui, quem é? Não sei, é um maluco com um dragão azul, sabe? Enfim, boto isso aonde? Aqui? Tá, ficou agora, mas tipo, pô, não é isso que a gente quer, né? Não custava nada ter botado bem aqui, ó, deixar bem aqui, bloqueis, ou aqui, ou eu não sei, ou viesse com alguma coisa que você pudesse encaixar e tirar se você quisesse. Ah, não sei, sinceramente eu não sei como poderia ter vindo, mas podia ter sido melhor, sabe? E por esse motivo, esse rapaz que está bem aqui não vai levar um 10, tá? Ele não vai levar um 10 somente por este motivo, tá certo? Então, eu vou tirar aqui todos e vou dar nota para ele, já que a nota é para ser somente dele. Bom, e para esse rapaz, quanto é que a gente vai dar de nota? Galera, vai ser um 9,5, vai. Um 9,5. Tá merecendo, vai. Vamos ser sinceros. Olha o nível de complexidade da figura. Olha o que ele consegue fazer com o pé. Olha a possibilidade. Um 9,5. Claramente um 9,5. Olha esse olhar dele. Nossa, intimidador. Cara, muito legal. Muito legal. Olha o golpe dele, o dragão aqui. Ele consegue estar soltando o golpe enquanto ele vai dar uma espadada. Não, fala sério. Fala sério. Muito legal. Então, assim, um 9,5 para ele, com certeza. Um adendo, eu não sei quanto tempo essa articulação aqui consegue ficar assim, tá, galera? Tipo, ó, se pendurando só nela mesmo, tá? Só nesse pezinho aqui, tá bem durinha a ball joint, é bem novinha, bem boa. Mas assim, eu não sei quanto tempo, quantos anos, quantos meses isso vai continuar a ficar assim. Não sei se daqui a algum tempo ele começa, essa ball joint enfraquece, ele começa a tombar. Eu não sei. Por enquanto eu vou deixar ele assim, já que eu posso, né? Já que, tipo, a bloqueis e a figura me permitem, vai ficar assim, tá? Vai ficar assim. Eu vou aproveitar que eu posso deixá-lo assim. Não sei por quanto tempo, tá bom? Mas, enfim, por enquanto vai ser isso. Espero que vocês tenham gostado do review. Curtam aí embaixo se vocês gostaram. Comentem o que vocês acharam, o que estão achando dessas figuras.
que é uma coleção, como eu falei, diferente, né? Nunca vi ninguém do Brasil trazer ela. Até pessoal de fora da gringa, não vejo muito comentário. Vejo alguns youtubers chineses, outros da Indonésia, mas assim, é bem difícil de encontrar, por vários motivos, principalmente pela questão da dificuldade linguística, né, da gente, enfim, procurar pelo YouTube por esses nomes muito específicos. E eu tô trazendo, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam curtindo essa série, eu vou trazer mais. É um meio chatinho de montar, demora um pouquinho, eu tenho que preparar as coisas aqui, ajustar, enfim, colocar a iluminação. Mas assim, eu faço porque eu gosto, eu espero que vocês estejam gostando, então deixem aquele like, qualquer coisa, se inscrevam no canal, eu vou estar trazendo sempre reviews novas, pelo menos 2 vídeos por semana eu vou estar trazendo, eu prometo isso pra vocês. Deixem aquele like, curtam, compartilhem com quem gosta de figura, quem gosta de Funko, quem gosta de action figures em geral, quem gosta de model kit, enfim, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para dar essa força. Valeu, falou e até mais.